Canetinha na mão, presta atenção, tá começando mais um vídeo do Redaçando e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pode deixar muitas pessoas com um certo receio de escrever uma redação, ou até mesmo que você já tenha passado por isso e você talvez não tenha percebido, que é o medo de escrever uma redação ou até mesmo não saber como começar uma redação, não tem ideia nenhuma do que você tem que escrever. Bom, a gente vai falar sobre 6 coisas para você poder saber o que fazer quando você não tem ideia nenhuma de uma redação, você nunca escreveu, que podem te ajudar muito. A primeira coisa que eu gostaria de falar não é nenhuma das 6 coisas que eu vou dizer, mas é a primeira coisa que é: o que uma redação dissertativa argumentativa espera de você? Bom, o que uma redação dissertativa argumentativa pressupõe? Uma dissertação, que você vai falar sobre um tema, e uma argumentação, que você vai tentar convencer o leitor ou o corretor de um ponto de vista. Logo, você vai fazer um convencimento ao corretor sobre um tema que será proposto. Logo, não é falar mal, não é falar bem e não é falar da importância, mas o problema que você tem ao longo do tema. Então, é muito importante que você saiba que você precisa problematizar, falar a causa, falar a origem, dar exemplo, e não só você reclamar ou você elogiar demais um tema, porque essa não é a intenção que você tem em uma redação dissertativa argumentativa. Logo, lembre sempre de problematizar. Primeiro passo que você precisa fazer: leia todas as palavras do tema e entenda todas as palavras do tema. Isso significa que você não tem que pegar o que é mais importante. É só você lembrar do tema do ano passado, de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A redação não era sobre cinema, se o cinema tinha evoluído, se o cinema era bom, se o cinema era mau, se o cinema... Não, o tema da redação era o problema de você democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Você entendendo cada uma dessas palavras é a parte importante para você poder começar uma redação e você principalmente não tangenciar o tema, porque tangenciar o tema é basicamente e puramente você não usar todas as palavras. Assim como em 2016 você teve persistência da violência contra a mulher, você tinha que usar persistência, violência e mulher. Ora, se você não usa uma dessas palavras, você não está falando exatamente do tema que o corretor espera que você vá dizer. Então, sempre lembre-se que você precisa entender todas as palavras e utilizar todas essas palavras na sua redação, na introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e na conclusão, para ficar muito claro que você entendeu o tema e principalmente para você poder não tangenciar a sua redação. Segundo passo: sabendo que você tem que usar todas as palavras do tema, o que você precisa fazer é escrever sinônimos para cada uma das palavras do tema. Quantos sinônimos eu vou sugerir que vocês façam? Pelo menos 3. Por quê? Você precisa falar na introdução, no primeiro desenvolvimento, no segundo desenvolvimento e na conclusão. São 4 parágrafos. Então você vai usar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Então você usa uma vez todas as palavras do tema e você usa sinônimos para você poder construir. Como é super importante você sempre fazer o exercício da leitura para poder encontrar sinônimos, sempre sugiro que você faça várias leituras ao longo do ano para você poder ter um maior número de vocabulário. Se você não tem muito o costume de ler ou você tem muita dificuldade, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns sites para você poder conseguir encontrar um site de dicionário de sinônimos. Então você tem já o sinônimos.com.br, que é um ótimo site para você poder encontrar sinônimos, mas eu vou deixar outros 2 na descrição para você poder também conseguir ter outras 2 fontes para poder encontrar sinônimos. Então vai ser super importante para que você tenha uma visão fixa, você tem um escopo específico e você saiba que naquela redação você vai escrever aquelas específicas palavras e aquele específico tema e evitar que você tangencie o tema. Terceiro passo: o que você vai fazer? Ler os textos motivadores. Sim, você vai ler os textos motivadores. Por quê? Os textos motivadores, eles vão começar a te direcionar sobre o que você precisa falar sobre o tema. Não adianta nada você ir direto para o tema, pensar no que você tem de exemplo e já começar a escrever. Vamos pensar no tema do Enem, que é a intolerância religiosa. Se você simplesmente falar sobre intolerância religiosa e você não perceber que o tema é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, você não ler os textos motivadores pode mais te atrapalhar do que você necessariamente precisa escrever. Um outro exemplo disso é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você fosse ver, você poderia talvez falar do cinema como ele não é tão democrático no acesso, pois ele não é muitas vezes adaptado para cadeirantes ou pessoas com baixa mobilidade ou até baixa visão. Só que essa não era a intenção que você tinha que escrever. Se você lesse só o tema, você poderia interpretar isso. Porém, os textos motivadores te guiavam para que você soubesse que o problema era a questão monetária e a questão geográfica dos cinemas. Então, você tem que ler os seus motivadores para você também perceber os exemplos que você quer usar, os exemplos que você pensou ou o que você precisa de linha de raciocínio. Tá batendo com o que os textos motivadores estão conversando?
Essa é uma outra coisa que você pode utilizar para principalmente você saber como pesquisar e também você conseguir fazer com que você, de novo, não tangencie o tema. Quarto passo, pesquisar. Pesquisar. Como assim? Você vai na internet, você vai procurar filmes sobre o tema, você vai procurar documentários sobre o tema, você vai procurar leis sobre o tema, você vai procurar uma obra literária sobre o tema, um quadro de arte, alguma história, qualquer coisa para você poder conseguir utilizar nesse tema de redação. Por que isso é importante? Para você poder ter conhecimento de mundo, repertório sociocultural, para você poder saber como você vai falar sobre isso. Poxa, mas no vestibular eu não tenho tempo para poder pesquisar. Tá, calma lá. Mas o que você vai ter no vestibular? Você tem os textos motivadores que podem te ajudar a você se guiar em uma outra coisa. Então, por exemplo, se você tem um fato histórico e você vê a data daquilo, você pode pensar em um outro fato histórico do mesmo período. Se você vê um infográfico, você pode lembrar de, nossa, essa realidade eu lembrei de quando aconteceu lá numa obra ou num filme, numa série que eu assisti. Então, você precisa pesquisar e você precisa lembrar do que você tem, que pode ser utilizado com um toró de ideias, que é o brainstorm, de você começar a escrever tudo o que você consegue lembrar. Então, se você está começando a escrever uma redação e você não lembra, não tem problema. Vá pesquisar, coloque documentários sobre o tema, filmes sobre o tema, livros sobre o tema, quadros de arte sobre o tema, tudo para você poder conseguir entender, conseguir enriquecer a sua redação e conseguir mostrar exemplos da sua linha de raciocínio e mostrar que a sua redação não está no achismo ou só no que você pensa, mas também que você consegue comprovar que o seu ponto de vista é um problema e ele pode ser exemplificado, que é tudo que o corretor está pedindo de você. Quinto passo, tenha conhecimento da estrutura. O que são conectivos, um esqueleto pronto de redação, o que você pode utilizar para você poder escrever tudo. Então, tenha noção da estrutura. No parágrafo de introdução, você vai apresentar o tema. No desenvolvimento, você vai retomar o parágrafo de introdução. No segundo desenvolvimento, você vai retomar o parágrafo de introdução de novo. E, na conclusão, você vai apresentar uma proposta de intervenção que vai melhorar ou diminuir os problemas, não que ele vai solucionar os problemas ou o problema vai acabar. Então, sempre lembre de que você precisa apresentar o tema, você precisa falar por que ele existe, por que ainda com todas as medidas ele continua existindo e a importância de se falar sobre ele e uma proposta de intervenção que você vai acionar com o poder público ou com um poder privado, ou os dois juntos, ou só um, ou só o outro. Não tem problema você procurar inicialmente o esqueleto de pronto de redação, porque aquilo pode ser o início para você poder conseguir começar a construir o seu próprio. Modelo Coringa é muito difícil você conseguir fazer para qualquer tema, porém ele te dá uma ideia boa de onde pelo menos começar. Como esse vídeo é para pessoas que estão começando e não sabem nem como começar, não tem problema, vá procurar um modelo de redação. Tem no meu Instagram do @redacando, tem também no da Débora Aladim, ela também fala sobre o esqueleto que ela utilizou. Tem também o do Lucas Felp, vá procurar de cada um para você poder ter uma ideia, para você poder ter um arranjo de um esqueleto, para você poder começar a perceber, nossa, todo mundo faz dessa forma, eu acho que para mim fica mais fácil desse jeito, eu acho que se eu usar um conectivo ao invés daquele, fica muito mais fácil para mim também. Então, vá procurar para você poder conseguir ter um início de começo de redação e não tem problema para você conseguir desenvolver cada vez mais o seu próprio jeito de poder escrever uma redação. Quais são suas dificuldades de começar uma redação? Algum desses passos não ficou muito claro ou você ouviu todos esses 5 passos até agora e você ainda não consegue escrever uma redação? Você que está vendo e que já passou por isso, que conectivos você está utilizando? Que esqueleto de redação você utiliza? Qual conhecimento de mundo você consegue utilizar para vários temas ou até a grande maioria dos temas? Comenta aqui embaixo para poder também ajudar uma pessoa que está começando a escrever uma redação, que ela pode ter uma nova visão e até conseguir escrever uma redação que ela tanto está querendo, assim como todo mundo que está assistindo esse vídeo, de poder escrever cada vez melhor. E o 6º passo é nada mais nada menos do que escrever. É exatamente isso, escrever. Seja por lápis, seja pelo celular, seja pelo computador. Então, faça essa escrita. O maior problema que a gente tem, talvez, de redação, é que a gente fica muito na teoria, muito no achismo, muito na suposição, muito na construção, muito no pensamento, ao invés de a gente colocar no papel. Colocando no papel fica muito mais visível do que você está fazendo. E não precisa ser papel, pode ser no computador, pode ser no celular, para você poder ver que você está produzindo e que aquilo faz sentido. Inclusive, até para você enviar para um professor, enviar em algum grupo de Facebook ou Telegram que fazem correções gratuitas.
Então, para que a outra pessoa consiga ver o que você está escrevendo e até mesmo te ajudar com outras ideias do que você pode fazer. Inclusive, se você quiser mandar uma redação para mim, para eu poder dar uma olhada e poder te ajudar cada vez mais, tem aqui no redacandro@gmail.com ou também nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do @redacandro, para eu poder conseguir ajudar vocês cada vez mais. Que eu estou passando dicas, estou passando estrutura e também de como começar uma redação. Então, pessoal, acabou o vídeo. Mas calma que vai ter cada vez mais vídeos para poder ajudar vocês nesse início de escrita de redação. Cada vez mais eu quero poder ajudar vocês, cada vez mais eu vou gravar mais vídeos para a gente poder conseguir democratizar o ensino no Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar uma curtida, não deixe de comentar, compartilhar para alguém que não sabe nem aonde começar uma redação e que esse vídeo possa ajudar muito. E é isso.